O que entendemos hoje por arte é, na realidade, um conceito recente que nasce ao abrigo dos primeiros estudos sobre história da arte no final do século XVIII. Neste tempo, os descobrimentos de Pompeia e Herculano desencadeiam na Europa uma verdadeira paixão pela arqueologia, que dará como fruto muitas outras escavações e, sobretudo, o conceito moderno do patrimônio de museus e legado cultural. Até então, não existia propriamente uma história da arte como hoje a conhecemos. O conceito de arte como produto cultural do mais alto valor aplicamos a partir de então sobre a obra dos artistas que surgiram, fazendo-os sentir uma responsabilidade quase sagrada em cima do seu próprio trabalho, mas também em cima de todos os tipos de restos de materiais, de culturas e civilizações hoje perdidas, cujos artistas e clientes permaneceram com toda a probabilidade completamente ignorantes deste elevado conceito. Mas o que entendemos por arte? Na linguagem comum, hoje continuamos nos referindo à arte igual a nos tempos dos romanos, como uma habilidade que alcança uma perfeição singular graças a alguns conhecimentos normalmente herdados e, sobretudo, a um treinamento paciente que não deixa de lado a intuição. Assim como Ovídio se referiu ao Zamande, a arte de amar, hoje também utilizamos expressões como a arte de vender ou a arte da falcoaria. A história da arte, naturalmente, não leva em consideração essa ascensão do termo e classifica as artes como maiores e menores. Das 5 maiores, 3 se manifestam sobretudo na dimensão do espaço, que são a pintura, a escultura e a arquitetura. E as outras 2 na dimensão do tempo, a música e a dança. Sem embargo, o trabalho de muitos artistas de hoje em dia tentam minar esta velha classificação, levando ao público as experiências multissensoriais que integram aspectos de várias disciplinas até agora separadas. Acompanhar a história da arte é uma experiência muito mais estimulante à medida que conhecemos mais como deram à luz suas obras. Talvez damos tanta importância à arte porque representa com frequência o impulso menos útil do ser humano, o mais desinteressado e, portanto, também o mais puro e genuíno, a paixão pela criação bela, no extremo oposto das forças cegas da destruição que também mora na alma humana. A partir que a tribo aprendeu a fabricar uns poucos utensílios
que garantisse sua sobrevivência, seu primeiro impulso é enfeitá-los, e enfeitar também seus corpos e pintar em pedras, ou esculpir nelas as representações de seus maiores anseios, seja a coberta da casa ou a fecundidade de suas mulheres. Embora exista outros frutos da atividade humana também criativos da ciência até o artesanato, o que se diferencia deles ao que chamamos de arte é que neste existe sempre uma proporção muito maior de esforço aparentemente inútil, ao menos para nenhum outro fim, com exceção à consecução de uma emoção de caráter estético. Nas etapas que as artes figurativas, como a pintura e a escultura, perseguiram a reprodução fiel da natureza, como aconteceu na época clássica da arte grega ou no Renascimento italiano, os artistas do momento deixaram provas de sua fé numa evolução da arte para formas cada vez mais perfeitas. Hoje em dia, sem embargo, não existe tal certeza, pois aprendemos a valorizar tantos momentos mais miméticos da arte em relação à natureza, como aqueles outros que a arte pareceu totalmente independente dela, ligado somente à capacidade da mente em gerar formas simbólicas, mais ou menos abstratas, simplificações geométricas das coisas ou inclusive suas mais raras distorções em processos psíquicos que dizem muito sobre o modo que a mente arquiva e resume as imagens associadas com os conceitos. Hoje sabemos que a história da arte não representa nenhuma evolução para formas cada vez mais perfeitas, senão uma sucessão de estilos, vinculados entre si por certas tradições que nunca conseguem um avanço num aspecto crucial da estética, sem sofrer ao mesmo tempo um retrocesso. Um ciclo frequente de evolução, que ao seguir estilos artísticos de toda a época, conta com 5 fases, cada uma das quais podem durar desde uns poucos anos, como nas vanguardas do século XX, até muitos centenários deles, como na arte egípcia. A primeira fase, que podemos chamar de pré-clássica ou arcaica, é um período de ensaios em que vão se configurando as formas características do estilo. Na fase clássica, estas formas cristalizam em um repertório coerente, sombrio e equilibrado, que se dá a referência futura para qualquer evolução do estilo. A fase maneirista reage contra a perfeição clássica, exagerando em alguns de seus traços em sacrifícios de outros, em uma contínua exploração dos limites expressivos do estilo. Na fase barroca, evolução da anterior, as obras perseguem efeitos ainda mais dramáticos, enriquecendo os temas e recursos para sobrecarregar o espectador ou impressioná-los, com demonstrações de virtuosismo. Por último, a fase arcaizante ou neoclássica reage contra o barroquismo das formas, procurando novamente inspiração nas normas estabelecidas durante a fase clássica do estilo. Quando olhamos pinturas como a de Altamira e Lascaux, podemos nos sentir maravilhados pelas qualidades plásticas destas representações de animais, como seu expressivo desenho, a naturalidade de suas posturas, representadas de memória, ou o aproveitamento que fazem dos volumes das pedras para dar maior realce à anatomia do animal.
Mas tudo isso não nos deve fazer esquecer que estas pinturas não foram feitas para serem vistas e admiradas, pois formam parte de afastados santuários, sem luz natural dentro das cavernas, onde moravam estes primeiros habitantes, e sua principal função era de proporcionar cobertura às peças aí representadas, já sejam bisontes, cervos, javalis, cavalos ou rinocerontes. De fato, somente uma média de 15% dos animais representados nessas cavernas alcançam a maestria que tanto admiramos nas reproduções mais famosas, enquanto os demais possuem um caráter puramente funcional. Sobre algumas partes das paredes rochosas existem acumulações de animais superpostos, enquanto que sobre outras apenas não há nada, o que parece indicar que havia zonas mais sensíveis que outras à magia, ou seja, que os animais representados sobre elas eram caçados com maior facilidade que os representados em outros cantos. Pelo menos nisso acreditavam os caçadores. Esta finalidade mágica ou propícia da arte primitiva continua presente de um modo ou outro em épocas muito posteriores da arte, sem que possamos afirmar nunca que deixou de existir de um modo mais ou menos consciente, inclusive até os nossos dias. Na escultura, o mais chamativo são essas figuras de traços femininos desproporcionais, que costumamos chamar de Vênus, talvez com ironia, e imaginamos o mistério da fertilidade e guardiões do lar convertido, às vezes, em originais estruturas geométricas de grande fluência de linhas. Surpreende nestas figuras sua extensão no tempo e no espaço, pois as encontramos ao longo de muitos milhares de anos de uma ponta a outra do continente euroasiático. Também são muitas as representações de animais em marfim e hastes de rena, adaptando sabiamente sua medida à forma do material, igual como acontece com as pinturas rupestres sobre os relevos das rochas na qual estão feitas. As pinturas da escola levantina têm sua origem em aproximadamente 10.000 anos, coincidindo com uma série de mudanças no clima e nos modos de organização social que antecipam o Neolítico. Se costumam encontrar ao ar livre e representam cenas animadas de caças, com estilizados guerreiros armados com arcos correndo atrás das presas. Sua esquematização continuará uma rápida evolução para a arte abstrata, que se estenderá em pintura e cerâmica por toda a Europa e Ásia até a Idade dos Metais. A figura feminina chega a se converter em um mero triângulo. O homem, às vezes, é uma simples cruz, dando a impressão que, às vezes, o artista se diverte com o descobrimento que as formas naturais podem ser reduzidas a ideogramas, passo anterior para qualquer forma de escritura. No final do período neolítico, quase iniciando a Idade dos Metais, começam as construções de monumentos rudimentares, a partir de blocos de pedras, às vezes descomunais. O dolmen, por exemplo, é uma tumba feita com blocos somente desbastados, colocados em vertical sobre o qual se apoiam outros horizontais, para formar uma câmara funerária, toda ela recoberta com terra. Este modelo evoluiu a outros mais complexos e se estende em segundos lugares a épocas relativamente recentes. Um dos modelos mais característicos está precedido por um amplo corredor, chegando a ter câmaras funerárias de até 25 metros de longitude e 6,5 de largura. Em relação à observação dos astros, se escolhem outros monumentos como o Menhir e o Cromlech. O Menhir é uma pedra vertical, às vezes isoladas, e outras vezes em alinhamentos que podem chegar a ser de vários milhares de metros, o que nos faz pensar em sociedades prósperas e perfeitamente organizadas. O Cromlech é um santuário formado por grandes blocos posicionados em círculo, e o mais famoso deles é o Stonehenge, na Inglaterra, relacionado ao culto ao Sol e que alcança um diâmetro de 100 metros, com um segundo alinhamento de pedras em forma de ferradura dentro do círculo. A partir do Stonehenge, pode-se falar de arquitetura na Europa.
Por volta do ano 3300 a.C., começa a história egípcia, que será prolongado até o século IV da nossa era, numa das formas mais estáveis de civilização que a humanidade conheceu. O relativo isolamento do território estendido numa estreita faixa rodeada por desertos ao longo do curso do rio Nilo, sua acentuada planície e a regularidade das colheitas ao ritmo das crescentes do Nilo garantiram a continuidade de uma organização político-religiosa cuja cúspide encontramos a figura do todo-poderoso faraó, encarnação na terra do deus Solos. Durante este dilatado período, aparece um estilo artístico de muito forte caráter, que terá uma enorme influência no Ocidente, reaparecendo seu espírito cada vez que a arte europeia aflorava suas fórmulas de imitação da natureza e procurava inspiração fora dela, nas formas simbólicas e transcendentes herdadas da arte egípcia. A religião domina completamente a cultura egípcia, através de uma complexa hierarquia de divindades maiores e menores, estas últimas de caráter local e popular, embora podemos dizer que o centro da religião é ocupado pelo mistério do trânsito da vida à morte. Para se conseguir que os rituais funerários prolonguem a vida eternamente, é necessário o cumprimento de 3 condições que infelizmente só estão ao alcance dos poderosos. Conservar o corpo intacto, por meio de técnicas de embalsamamento, para que a alma do defunto tenha um suporte material no além. Dar o necessário para uma existência confortável, comidas, objetos pessoais e, sobretudo, um bom número de serviçais, embora estivessem simplesmente representados. E, por último, dispor de um espaço bastante amplo e seguro para albergar tudo no interior. Uma proporção muito alta dos restos que nos chegaram da arte egípcia estão relacionadas com estas 3 requisições. Assim, a necessidade de manter preservado o corpo depois da morte costumava complementar-se com uma estátua do defunto e outros retratos pintados que cumpriam uma missão parecida à da própria múmia. Daí que o retrato egípcio alcance tão rara maestria e a humanização dos traços do modelo, apesar da rigidez do estilo, pois somente assim a alma do defunto poderia se reconhecer na estátua ou pintura e, inclusive, preservar o seu melhor aspecto depois que a múmia o tivesse perdido definitivamente.
Também era importante representar tudo aquilo que pudesse lembrar a alma, o que ele gostava de fazer em vida, desde as atividades da casa aos diferentes afazeres domésticos. Quem sabe para continuar aproveitando tudo de um modo que hoje chamaríamos de virtual. A partir daí, as lindas pinturas que cobrem as câmaras funerárias em tantos monumentos egípcios, complementadas às vezes com lindas figurinhas de barro que representam todo tipo de cenas da vida cotidiana. As pinturas não deixam nada ao improviso ou ao temperamento do artista, pois são feitas sobre uma rede geométrica que dá suporte matemático à composição. Um rígido cânon determina as proporções das figuras e, além disso, satisfazem em cada uma de suas partes o objetivo de representar as coisas em seus aspectos mais reconhecíveis, ou seja, o mais parecido à imagem mental que formamos delas. Por exemplo, as cabeças, braços e pernas são representadas de perfil, enquanto os olhos e tronco de frente, dando lugar às vezes a posturas um pouco forçadas nas figuras. Apesar da serenidade do seu rosto e as curiosidades picassianas, como o peito das mulheres, projetados de perfil no tronco visto de frente. Mas nas melhores pinturas e baixos relevos egípcios, a harmonia geral e o traçado seguro e refinado nos fazem esquecer toda a aparente incorreção, impondo sua indiscutível beleza. Na escultura, o principal aspecto é a frontalidade das figuras e a simetria sobre um eixo, sobretudo nas representações de deuses e faraós, de inigualável solenidade, de escala às vezes sobre-humana. No outro extremo, contrastando com estas formas de pedra, a arte egípcia é capaz de produzir obras de uma surpreendente naturalidade e viveza em figuras tão célebres como a do escrivão sentado, que ainda parece esperar a ordem do ditado. Ligada como a pintura ou como a escultura a rituais funerários, a arquitetura evolui mais que estas nos 2 milênios centrais da civilização egípcia. As duas principais aportações que fazem seus arquitetos são a utilização da coluna como base estrutural dos edifícios e a da proporção matemática como fundamento de conceito de beleza. O primeiro tipo de tumba que se constrói é a mastaba, de pouca altura e forma de pirâmide trincada. A superposição da mastaba origina a primeira pirâmide escalonada, que evolui até se converter no monumento de maior simbologia da arte egípcia. A maior pirâmide construída é a do faraó Quéops, e que segue em importâncias de Quéfren e Miquerinos, todas elas no Vale de Gizé. Estas 3 são as primeiras pirâmides construídas e não foram nunca superadas em tamanhos nos séculos posteriores. A mais pequena delas, a de Miquerinos, tem um peso superior ao das maiores das construções modernas. Na pirâmide de Quéops, os blocos de granito de 1 metro de altura são elevados até os 146 metros em filas tão apertadas que não é possível introduzir uma faca no meio delas. Toda a superfície da pirâmide esteve originalmente toda revestida por faixas de diferentes cores e foi reservado dourado para a cúspide.
A pirâmide contém em seu interior 2 câmaras funerárias, uma no centro e outra abaixo do nível do solo, comunicadas por estreitos corredores que se fecham para evitar profanações. Ao redor das pirâmides se edificam diversos templos, que formam um complexo funerário limitado por um muro quadrado de pedra branca, desde a qual parte uma rua em direção ao Nilo, construindo um templo mais em sua margem. Mais adiante, construídas mais de 80, as pirâmides serão substituídas pelos hipogeus, tumbas escavadas em acantilados do Nilo ou diretamente no solo, como os descobertos no Vale dos Reis. Na última fase de esplendor egípcio, baixo o Império Novo, se constrói os templos mais característicos, como os de Luxor e Karnak, normalmente precedidos por avenida de esfinges, e 2 obeliscos, com um acesso retangular entre 2 grossos muros, enfeitados com relevos. Esta entrada dá passagem a um quintal com colunas e depois a um santuário que contém uma pequena câmara de acesso exclusivo para o faraó e os sumos sacerdotes. Nos últimos 1000 anos de civilização egípcia, a sucessão constante das dinastias e as influências de outras culturas, especialmente a grega, marca o declínio de suas formas arquitetônicas. Lá onde a Bíblia situa a origem da humanidade no vale banhado pelos rios Tigre e Eufrates, que os gregos denominam Mesopotâmia, e que hoje corresponde ao território do Iraque, se desenvolve uma sociedade contemporânea à da egípcia, que costuma contar com muito menos espaço nos livros de arte, devido a um fato inusitado. A falta de pedras nessa região obriga a utilização de materiais mais perecíveis, como barro cozido, em arquitetura e escultura, diminuindo drasticamente os restos preservados das muitas culturas lá assentadas. A construção mais característica da Mesopotâmia é os zigurates, normalmente associadas aos templos, que consiste numa torre formada por terraços, escalonados de perímetros cada vez menor, à medida que se elevam, as quais se acede por rampas. O esquema dos zigurates se repetiram em palácios hoje completamente desaparecidos, como os dos jardins suspensos da Babilônia, que foi, sem dúvida, o mais famoso de todos. A abóboda e o arco constituem a principal contribuição arquitetônica da Mesopotâmia, embora somente continuem em pé alguns poucos exemplos realizados em pedra. Em geral, arcos, abóbodas e paredes, realizados em tijolos, às vezes sem cozinhar, embora os interiores são recobertos com placas de pedras ou esmaltados por motivos lógicos de beleza. Na escultura, um traço comum das primeiras culturas da Mesopotâmia é a atitude entre hierárquica e benevolente que imprimem as características estátuas das mãos dadas diante do peito, a mais famosa das quais corresponde o rei Gudea de Lagash. Se preserva também alguns fragmentos de relevos divididos por faixas que cumprem a função como a arte egípcia de representar a dimensão da profundidade. A escultura assíria brilha especialmente na representação de animais, como os imponentes touro de 5 patas e rosto humano, esculpido na entrada dos palácios, ou os cavalos e leões que aparecem nas cenas de caças dos relevos nas salas interiores.
O traço poderoso, ao mesmo tempo elegante do contorno da musculatura dos animais e clareza da composição nas dinâmicas e com frequência cenas violentas dos relevos e a escala monumental de muitas obras fazem do período assírio talvez o mais simbológico da arte na Mesopotâmia. Também as artes aplicadas alcançam uma grande altura, destacando o enxoval das tumbas e, sobretudo, os relevos babilônicos de tijolos esmaltados que exerceram enorme influência em suas equivalências persas. No território do atual Irã, a cultura persa recolhe influências dos territórios que caem sobre seu domínio durante sua rápida expansão, principalmente Mesopotâmia, Grécia e Egito, fazendo um resumo próprio de suas formas baixo uma estética, que é devedora, sobretudo, da arte assíria e babilônica. A maior parte da arte persa, chamada Aquemênida, e toda a sua arquitetura estão ao serviço exclusivo do rei. Tantos magníficos palácios edificados sobre terraços que ainda permanecem grandes restos, como tumbas reais escavadas em grandes alcantilados. Dos palácios, os mais representativos são os do conjunto de Persépolis, cidade que em seus dias, moradia do Senhor do Mundo Conhecido, provocando ciúmes do próprio Alexandre Magno, que incendiou a cidade quando pôde devolver a visita que os persas tinham feito à Grécia uns 150 anos antes. O imenso terraço de Persépolis se acede através de uns escalões de suave pendente enfeitada com baixos relevos, que representam de perfil a hierárquicos e barbados portadores de oferendas e também os simbólicos combates entre o touro e o leão, de enorme força expressiva. Os restos dos palácios de Persépolis aparecem hoje como uma interminável sucessão de quintais, dependências diversas e enormes estâncias, chamadas de apadanas, cujos desaparecidos tetos eram sustentados sobre um bosque de colunas de mais de 20 metros de altura. A maior das apadanas, construída pelo rei Xerxes, apenas restam hoje 13 colunas em pé, mas ainda se encontram entre as maiores naves construídas até hoje pelo homem. A adoção de janelas nos muros constitui uma contribuição original de sua arquitetura, já que os edifícios egípcios e mesopotâmicos careciam delas, iluminado apenas timidamente desde o teto. As representações animalísticas de grifos, leões e mais leões com cabeças humanas, estão inspirados claramente na arte assíria e babilônica, embora os touros sejam representados apenas com 4 patas. Uma vez mais, o vigor dessas musculosas criaturas avançando de perfil ficam realçadas pelo rotundo desenho e a harmoniosa gama de cores. Na Idade Antiga, algumas das culturas que se desenvolvem em torno ao Mediterrâneo deixam provas contundentes do esplendor que alcançaram. Envolvidas nos lauréis de lendas, as 7 maravilhas da Idade Antiga refletem a fé incansável que o homem alcança em sua capacidade criativa, que não se detém, mas diante de nenhuma dificuldade. 5 das 7 maravilhas do mundo pertencem ao mundo grego, coincidindo com seu momento de maior atividade nos séculos III e V a.C., em que a arte, a ciência, a cultura e o comércio alcançam um desenvolvimento que a humanidade não voltará a ver mais de 2000 anos depois. De fato, algumas destas maravilhas não serão superadas jamais em sua magnificência, e nem sequer hoje seria possível encontrar os meios para tentar imitá-las. Mas, infelizmente, os avatares da história, e sobretudo os terremotos, impediram que chegassem até nós nenhuma delas, com exceção a mais antiga, as pirâmides do Vale de Gizé, no Egito. O
Os jardins suspensos da Babilônia foram ordenados pelo rei Nabucodonosor ao redor do ano 600 a.C. para satisfazer a sua esposa, Amits, que tinha saudades das verdes montanhas de sua terra. Consistia numa sucessão de terraços de pedras, situadas umas sobre outras em intervalos de 15 metros com uma altura máxima de 90. Nelas foram plantadas árvores, flores, todo tipo de vegetação que era regada desde o terraço superior, graças a um depósito de água alimentando uma engenhosa estrutura. Depois de alguns séculos de decadência, a destruição definitiva da Babilônia e seus jardins suspensos acontece no ano 125 a.C., nas mãos dos partos. O templo de Artemisa, situado em Éfeso, foi construído em honra à deusa grega da casa e da natureza, Artemisa, no século IV a.C. Suas 127 fabulosas colunas alcançavam uma altura de 128 metros e pesavam ao redor de 150 toneladas, algo totalmente afastado da mesura grega, que sem dúvidas contribuiu à sua enorme fama. Depois de 600 anos de ser levantado, tendo sido restaurado várias vezes, foi definitivamente destruído pelos godos. O templo de Zeus Olímpico foi levantado ao redor dos anos 460 a.C., na cidade de Olímpia, e rapidamente a estátua sedente do deus, realizada por Fídias para seu santuário, se converteu na mais famosa de toda a antiguidade. O célebre mausoléu de Alicarnasso, terminado no ano 353 a.C., albergava a tumba de Mausolo, rei de Cária, e nele trabalharam os melhores escultores gregos do momento. Sobre um pódio retangular se levantava uma colunata de ordem jônica que sustentava uma pirâmide escalonada. Sobre esta, a uns 50 metros de altura, o rei e sua esposa estavam majestosamente representados sobre um quadrado. Das 7 maravilhas do mundo, esta foi a que menos tempo durou, pois 16 anos depois de ser levantada, a cidade de Alicarnasso foi destruída pelas tropas de Alexandre Magno. Hoje são conservados em Londres os restos do mausoléu. O farol de Alexandria foi construído pelo rei Ptolomeu II no ano 280 a.C., sobre a ilha de Faros, em Alexandria, para sinalizar a entrada de seu antigo porto de 120 metros de altura. Foi a primeira torre que cumpriu a missão de farol, graças ao grande espelho embutido na parte alta, capaz de difundir a luz solar durante o dia ou de uma fogueira durante a noite, a distância que impressionava os sábios da época. O colosso, com uma altura de 32 metros, foi colocado na entrada do Porto de Rodas, em memória de Hélios, deus do Sol. Séculos depois de sua prematura destruição por um terremoto, circulava ainda a lenda que os barcos que chegavam ao porto passavam por baixo de suas duas pernas abertas, coisa que hoje nos parece improvável.